6 meses, ele estava fazendo 670 toneladas. Ô, louco. Que erro bom. Em um ano, esse cara se transformou no maior distribuidor da empresa, o número 1 a nível de Brasil. Esse cara. Então tinha esse cara de Campos. E esse cara tinha uma distribuidora gigante, só que ele estava vendendo pouco. Mas o histórico dele de empresa era que já tinha vendido muito. Sentei com um cara, respeitava ele pra caramba, chama o Webton. O Webton Peixoto. Foi um outro grande professor, assim, sabe? E aí eu falei assim, olha, você sabe mais do negócio do que eu. Me fala o que deu errado. Que legal. Porque você já fez um volume tão grande e eu não conheço o suficiente do negócio para saber como te ajudar. Tô chegando agora. E ele me falou tudo que tinha acontecido, pá. E aí eu falei, o problema não foi dele. Foi a empresa que falhou com ele. Eu vou levar isso para a empresa para a gente ver o que a gente pode fazer. Quando eu levei para o meu chefe, cara, me chamou de incompetente para baixo, assim, de xingar mesmo no telefone, sabe? Eu falei, caraca, e agora? O que eu vou fazer? Tu deu esperança pro cara? Eu não dei esperança. Eu conversei com ele e falei assim, vamos tentar buscar uma solução e tal, porque desse jeito fica difícil mesmo de seguir, mas eu não tinha como desfazer de um cara que já tinha feito 300 toneladas no mês de venda, estava fazendo 100, mas ele tinha 2 galpões, 15 vendedores trabalhando, tinha alguma coisa esquisita ali. E aí aconteceu isso, eu fiquei nervosa, encostei o carro assim, não esqueça, eu estava falando com ele dirigindo, encostei no acostamento assim, parei, fiquei 20 e poucos anos, fiquei pensando, eu falei assim, das duas uma, meu chefe não vai resolver, eu vou acabar perdendo o volume desse cara, não conheço a área, o cara é o melhor da região, eu não poderia perder ele. Se eu ligar para o chefe dele, que aí eu já estou falando de diretoria comercial. Passar em cima do seu chefe. Falei, se eu ligar para o diretor, eu corro 2 riscos. Eu tenho que colocar o problema sem falar do cara, porque se eu falar do cara, ele vai falar que é mimimi, vai sobrar para mim. Mas se eu atravessar ele falando da situação, também vai ser ruim para mim. Eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou ter que chutar o balde e ver o que vai acontecer. Liguei pro cara. Coragem. 7 horas da noite era, 7 e pouco. Fulano, tudo bem e tal? Eu falei, tá acontecendo o seguinte. Eu fui no fulano de tal, o problema é esse. Eu tava pensando em montar uma campanha, porque a característica da área é essa. O cara tem tudo isso. Acho que a gente não pode de cara abrir mão. Acho que a gente pode desafiá-lo. Aí ele, mas você já falou isso com não sei quem? Não. Aí eu falei assim, cara, já. Só que a resposta dele é negativa. E eu tô tentando com você porque talvez você convença ele, porque eu não consegui. Onde você tá? Falei, tô aqui na cidade e tal, mas tô indo pra outra cidade. Ele, não, faz o seguinte, eu vou pra aí. Marca com ele amanhã no final da tarde, que é o tempo de eu chegar aí, de carro. Ele pegou o carro de São Paulo e foi para Campos conversar com o cara. No outro dia de tarde ele chegou lá, viu a situação e em momento nenhum eu falei do que tinha acontecido com o meu chefe lá. Montamos a campanha. Eu, o diretor e o distribuidor. Mais um dia, de manhã, café da manhã, ele liga pro meu chefe com o telefone no Viva Voz. Fulano, tudo bem? Tudo bem. Então, é o seguinte, a Renata vai te mandar o material aí, você pode aprovar porque a gente montou uma campanha pro fulano de tal, não sei o quê. Aí o cara esbravejou no telefone, ele falou assim, não, olha só, eu estou aqui. Eu falei com o cara. Está resolvido assim. Aí ele só falou assim, isso não vai dar certo. Vocês vão perder tempo. A perda de tempo foi o seguinte, de 100 ele voltou, foi para 200 na época, já no primeiro mês, ou seja, respondeu, já dobrou de um mês para o outro. Em 6 meses, ele estava fazendo 670 toneladas. Ô, louco, que erro bom. Em um ano, esse cara se transformou no maior distribuidor da empresa, o número 1 a nível de Brasil, esse cara.
Caraca, que massa. Entende? Distribuidora Globo, tá lá até hoje, existe até hoje, é um cara fantástico, fenomenal. E aí, por que eu contei essa história? Cara, eu tinha 20 e poucos anos. Eu não sabia nada de empresa. Mas eu já tinha apanhado tanto que um pouquinho de gente eu conhecia. Pouquinho de gente do ser humano. E eu olhei para aquele ser humano e falei assim, o problema... Né? A escola foi pesada de gente, entendeu? E aí o negócio voou. Então ele foi um cara que me ajudou muito. Foi uma das pessoas que eu acho que me fez ficar na empresa, porque as coisas foram mudando. Depois teve uma outra situação com ele, porque ele tinha um produto da linha que era importante para ele. E a empresa tirou esse produto da linha, era uma ração de cavalo, produto de entrada. Chamava Triumph a ração. E aí eles mudaram, vieram com uma linha da França, um outro tal da Royal Horse, botaram número e letra no nome dos produtos, fizeram uma repaginada geral e esse produto ia sair de linha. Eu falei, cara, não vai dar certo, por causa da característica da área. Como vocês podem ver, a gente fez um break para colocar a jaqueta. Nossa, né? Caiu a temperatura. Exatamente, estava maravilhosa a história, como vai continuar maravilhosa, botamos uma blusa. Pode dar frio, Renata, é assim. Tem que terminar então... a história, que eu não quero chorar de novo. E então, eles estavam tirando, tu falou nesse momento, né? Cara, tirando um produto de linha que fazia um produto de muita aquele produto que abre a porteira, sabe? Sei. E aí, nessa mudança de linha, eles até pensaram num substituto para ele. E esse substituto chamava S100. Então, a gente tinha um produto super famoso, que chamava Triumph, desde a época da Purina lá, super reconhecido, que eles iam tirar de linha e botar essa S100 com mudança de peso, com mudança da cara do produto, da formulação. E o posicionamento de preço, obviamente, diferente, mais caro. Ou seja, a gente deixava de atender o nicho que a gente atendia com aquele produto, mudava posicionamento. Então não era uma substituição direta, né? Não era uma pequena melhoria ou algo assim. A gente ia deixar parte do mercado. E aí nessa avaliação eu coloquei isso. Eles deram um prazo para que a gente substituísse. Então, ó, vocês têm 6 meses para substituir esse volume da Triumph pela S100. Falei assim, caramba, o problema é que o nicho que aquele produto atendia, o novo não atenderia, não tinha posicionamento para aquilo. E aí eu fiz uma análise matemática mesmo, falei assim, olha só, até aqui a gente consegue substituir, só que vocês têm que entender que nós vamos abrir mão desse mercado todo aqui. Não que não pode, eu falei assim, não é questão de não poder ou falta de trabalho, ele vai descolar desse nicho aqui, nós não vamos atender isso aqui, vai sair o produto, não tem posicionamento para isso. Mesmo assim, eles pressionaram. E aí deram prazo, isso a nível de Brasil, deram prazo para todo mundo substituir. Uhum. No primeiro mês, a gente tentou, e aí eu percebi que não ia dar certo mesmo, porque assim, o grande volume era para animal de manutenção, para aquele cara que tinha um cavalinho só. No Rio de Janeiro, o pessoal trabalhava muito na época, cavalo de carroceiro que trabalhava com esse produto. Então, eu não teria como atender, e o volume era grande. Uhum. E quando eu falo volume grande, eu estou falando lá só desse produto 200, 300 toneladas ali para aquela região. A nível de Brasil era muita coisa. E aí todo mundo trabalhando para isso, eu chamei esse mesmo distribuidor, só que na época eu já tinha um posicionamento e um preparo totalmente diferente. Já estava na empresa há muito tempo, já conhecia muito bem tudo. E aí falei para ele assim, nós vamos fazer o contrário. Se você topar, esse produto não é importante para você, eu falei assim, então vamos trabalhar para a gente crescer o volume dele. Porque ele é um produto importante para a fábrica também, para diluir custo. E o outro não vai conseguir. Então nós vamos bombar ele. Montamos uma campanha em conjunto. Em 6 meses nós multiplicamos por 3 o volume que ele vendia. Desse produto especificamente. E aí quando veio a ordem 6 meses depois, eu falei assim, ó, vocês iam perder X, só que agora vocês vão perder Y, é esse volume que nós vamos abrir mão disso. Interessante, tu salvou não um negócio do cliente só, mas salvou o produto. O produto, meu negócio era manter o produto.
E aí eles tiraram o produto de todo mundo do Brasil, menos desse cara. E a gente continuou trabalhando o produto e insistindo em o produto crescendo. Não era um produto que deixava uma margem absurda, mas como a gente tinha acesso às margens, ele deixava uma margem interessante e diluía custo na fábrica que possibilitava fazer outras coisas. Então eles mantiveram ali naquela fábrica, eram 13 fábricas, essa era uma, né? Então o impacto desse produto para aquela fábrica era importante. Então a gente manteve aquilo ali. E aí um gerente de produto, depois de um tempo, gerente de produto de equinos, falou assim, olha, eu estou pensando em sair da empresa, olha a conversa que o cara veio ter comigo. Estou pensando em sair da empresa, vou assumir uma área de representação. Antes de eu sair, eu queria saber de você, o que eu poderia fazer de mudança para garantir meu negócio lá na frente? Entendi. Aí eu falei, volta com a Triumph para a linha a nível nacional. Aí ele, será? Eu falei, você vai conseguir esse volume. Aí, se você quiser enfrentar essa... Aí ele falou assim, se eu colocar tantas toneladas a mais e botar um número, você me ajuda? Ainda como gerente de produto? Eu falei assim, esse volume aqui a gente assume. Que massa atitude, né? Aí ele, então tá. Aí foi para dentro da empresa e aí ele falou, então vou fazer 2 produtos. Vou fazer a Triumph voltar lá com a Simples, mas vou botar um melacinho nela para ela ficar mais bonitinha, uma sacaria mais bonita. Vou voltar com 40 quilos, que era o original dela, como a gente estava trabalhando ainda no Rio. E vou fazer uma laminada para ter um upgradezinho dela, mais posicionado para esse produto, sem ser a linha famosona lá e tal. Eu falei assim, fechou. Perfeito. Ele fez. Foi o maior relançamento que a empresa já teve na história da empresa até hoje. Caraca, Renato, você tem noção da importância dessa história, cara? Eu não tive mérito nenhum nisso, porque ninguém nunca ouviu essa história ou sabe disso. O mérito foi do gerente de produto que assumiu a questão e colocou que não é mais gerente de produto, ele ainda é representante da empresa hoje, representante comercial. Mas assim, eu fico feliz de ter conseguido enxergar isso, de ter tomado essas atitudes, de ter entendido qual que era a demanda do mercado, de ter tido coragem de me posicionar e de ter dado certo. Claro, mas tu não tinha certeza se tinha certo ou errado, tu sabia que isso tinha uma noção que podia acontecer, mas a sua atitude, principalmente a coragem, porque uma grande corporação é uma grande corporação. Sim. E a sua opinião teve muita força, porque você assumiu a bronca, né? Deixa isso, eu faço acontecer. Quando ele colocou o número, nisso aqui a gente chega, eu falei, com a minha equipe eu chego nisso aí. Cara, que massa. Porque aí eu liberava para o resto da minha equipe que não tinha acesso àquele produto, entende? E eu sabia que fazia falta e sabia inclusive onde posicionar. Então foi muito legal, porque a nível de Brasil foi um relançamento importante para o número da empresa como um todo, sabe? Então essa fase foi bem bacana, assim.